Você está prestes a assinar o contrato que vai mudar o futuro da sua empresa. Uma aquisição estratégica, a compra de um concorrente, ou a incorporação de uma carteira de clientes valiosa. O contrato é impecável, redigido pelos melhores advogados. As assinaturas são reconhecidas. O negócio está fechado. E então, 6 meses depois, uma notificação fria chega ao seu departamento financeiro, uma execução fiscal. Débitos tributários antigos, do vendedor, que agora são seus. As contas da sua empresa, que deveriam estar focadas em crescimento, são penhoradas. Bens são bloqueados. O fluxo de caixa, a alma da sua operação, começa a sangrar. Como isso é possível se o seu contrato dizia explicitamente que todos os passivos anteriores eram de responsabilidade do vendedor? A resposta está em um conceito que todo empresário que faz M&A precisa dominar, a sucessão tributária. Para o fisco, o seu contrato privado, por mais bem escrito que seja, tem um valor secundário. O que prevalece é a lei. E a lei, especificamente o artigo 133 do Código Tributário Nacional, desenha uma realidade paralela, onde a responsabilidade por dívidas fiscais pode, sim, ser transferida para o comprador, independentemente do que foi combinado. Ignorar essa realidade não é apenas um risco. É uma aposta com o patrimônio da sua empresa. Neste vídeo, não vamos apenas explicar a lei. Vamos construir, juntos, um framework estratégico, um verdadeiro manual de blindagem para que a sua próxima aquisição seja uma fonte de valor, e não uma herança de problemas. Vamos decodificar as regras do jogo para que você jogue para ganhar. A tese central que você precisa internalizar é esta: em matéria de tributos, a sua responsabilidade como comprador não nasce do contrato de compra e venda. Ela nasce da estrutura jurídica da operação e do que a lei determina. Essa transferência de responsabilidade, a sucessão tributária, pode ter efeitos devastadores, pode anular completamente o valor que você calculou na aquisição, pode violar cláusulas de seus contratos de financiamento bancário, os chamados covenants, e pode iniciar uma guerra jurídica com os antigos sócios que você achava que eram seus parceiros. Então, como navegar neste campo minado? O primeiro passo é entender a regra geral, a pedra fundamental de tudo isso, o já mencionado artigo 133 do Código Tributário Nacional. Ele estabelece que, ao adquirir um fundo de comércio ou um estabelecimento comercial, industrial ou profissional, o comprador, chamado de adquirente, responde pelos tributos que o vendedor, o alienante, devia até a data do negócio. A lei, no entanto, é sofisticada. Ela cria 2 camadas de responsabilidade. A primeira, e mais perigosa, é a responsabilidade integral. Isso acontece se o vendedor encerrar completamente suas atividades após a venda. Pense nisso como uma passagem de bastão definitiva. O vendedor sai de cena e você assume todo o histórico fiscal daquela operação. O fisco entende que a atividade econômica continua com você, portanto, as dívidas daquela atividade também continuam. A segunda camada é a responsabilidade subsidiária. Ela ocorre se o vendedor, após a venda do estabelecimento, continuar explorando alguma outra atividade econômica, ou se, no prazo de 6 meses da alienação, iniciar uma nova atividade. Usando uma analogia de negócios, pense na responsabilidade subsidiária como ser o fiador de um empréstimo. O fisco primeiro tentará cobrar do devedor principal, que é o vendedor. Ele irá executar seus bens, suas contas. Somente se o fisco não conseguir satisfazer o crédito com o vendedor, é que ele poderá se voltar contra você, o comprador. É uma responsabilidade secundária, uma rede de segurança para o Estado, mas ainda assim, um risco real que precisa estar no seu balanço. Contudo, e aqui reside uma das estratégias mais importantes em M&A no Brasil, a própria lei que cria o problema, também oferece uma solução. Uma exceção poderosa. O parágrafo 1º do mesmo artigo 133 do Código Tributário Nacional estabelece um porto seguro. A regra da sucessão não se aplica quando a aquisição ocorre por meio de uma alienação judicial em um processo de falência, ou na compra de uma filial ou de uma unidade produtiva isolada, a famosa UPI, dentro de um processo de recuperação judicial. Essa exceção não é uma brecha, é uma política pública deliberada do legislador. Ela foi criada para incentivar o mercado a investir em empresas em crise, permitindo que a parte saudável de uma companhia seja vendida para gerar recursos, pagar credores e, crucialmente, manter empregos e atividade econômica, sem que o comprador seja punido com as dívidas do passado. Essa ideia é reforçada e detalhada na Lei 11.101, de 2005, a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Os artigos 60 e 141, inciso 2º, desta lei, são categóricos. O objeto da alienação judicial estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária. É a lei dizendo, com todas as letras, investidor, pode comprar esta unidade produtiva, pois ela virá para você resetada, limpa dos passivos antigos. A jurisprudência do nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já pacificou esse entendimento. A decisão é clara, desde que todas as condições legais do processo de recuperação ou falência sejam cumpridas, com uma decisão judicial autorizando a venda nesses moldes, o adquirente está blindado contra a sucessão tributária. Mas, como em todo mecanismo poderoso, existem travas de segurança.
A lei busca evitar fraudes. A proteção não se aplica se o comprador for um parente, um sócio da empresa em recuperação, ou uma pessoa relacionada de alguma forma que a lei especifica, para evitar que o devedor simplesmente limpe seus ativos usando um laranja. Compreendida a regra geral e a sua principal exceção, como transformamos esse conhecimento jurídico em ação estratégica? Como blindar sua aquisição na prática? Eu estruturei a resposta em 7 pilares fundamentais. Pense neles como checklist definitivo para qualquer processo de M&A no Brasil. O primeiro pilar é a escolha da estrutura. Este é o DNA da sua operação. A forma como você decide comprar a empresa define as regras do jogo fiscal desde o primeiro dia. Você tem, basicamente, 3 caminhos. O primeiro é o share deal, a compra de ações ou cotas da empresa. Aqui, você não está comprando os ativos, mas a própria pessoa jurídica, o CNPJ. A consequência é que a empresa continua sendo ela mesma, com todo o seu histórico. Você herda tudo, os ativos, os contratos, os funcionários, claro, todos os passivos, inclusive os tributários. A sucessão aqui não é uma possibilidade, é uma certeza. O segundo caminho é o asset deal, a compra de ativos, como um estabelecimento ou um fundo de comércio. É exatamente aqui que a regra do artigo 133 do Código Tributário Nacional é ativada. A sucessão tributária se torna um risco direto e iminente, que precisa ser gerenciado, como veremos nos próximos pilares. O terceiro caminho é a aquisição de uma unidade produtiva isolada, a UPI, via alienação judicial em recuperação judicial ou falência. Como vimos, este é o caminho que, por força de lei, afasta a sucessão tributária. É a estrutura mais segura do ponto de vista fiscal, mas que obviamente depende da condição de crise do vendedor. A decisão sobre qual estrutura usar é a primeira e mais importante decisão estratégica de todo o processo. O segundo pilar é a due diligence fiscal. A diligência prévia não é uma formalidade, não é opcional. É o raio-x completo da saúde fiscal do seu alvo. É o núcleo da sua blindagem. Imagine que você está comprando um prédio. Você não se contentaria em ver a fachada. Você contrataria um engenheiro para checar as fundações, a estrutura, o encanamento, a parte elétrica. A due diligence fiscal é exatamente isso, mas para a vida financeira e tributária da empresa. Essa investigação precisa ser obsessivamente detalhada e abranger as 3 esferas de governo. Na esfera federal, você precisa auditar a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na estadual, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria do Estado. E na municipal, a Fazenda Local. Mas não basta pedir certidões. A certidão negativa de débitos, a CND, ou a positiva com efeitos de negativa, a PEN, são importantes, mas são apenas a ponta do iceberg. Elas te dizem o que já virou uma cobrança oficial, inscrita em dívida ativa. Mas a sucessão tributária pode ocorrer por dívidas que ainda não foram formalmente cobradas, que estão ocultas nas declarações da empresa. Por isso, o trabalho profundo está em cruzar os dados das obrigações acessórias. Você precisa analisar a DCTF, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, a Escrituração Contábil Digital, ECD, a Escrituração Contábil Fiscal, SF, todos os módulos do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. É nesse universo de dados que você encontra as inconsistências, os passivos não declarados, as bombas relógio fiscais. Verifique também os pedidos de restituição e compensação, os PER-DCO-MPS, e analise detalhadamente os parcelamentos tributários ativos, pois a compra da empresa pode levar à rescisão desses acordos. O terceiro pilar é a blindagem contratual. Já estabelecemos que o contrato não se sobrepõe à lei fiscal. Mas isso não significa que ele seja inútil. Pelo contrário. O contrato é a sua apólice de seguro privada. É a ferramenta que você tem para gerenciar o risco econômico da sucessão tributária. Se a lei te obriga a pagar a dívida do vendedor ao fisco, é o contrato que vai te dar o direito de cobrar esse valor do vendedor de volta. Como se constrói essa blindagem? Através de cláusulas específicas e bem negociadas. Primeiro, as declarações e garantias tributárias, onde o vendedor afirma formalmente que não existem passivos ocultos. Segundo, e mais importante, as cláusulas de indenização. Elas devem ser detalhadas, definindo um teto, CAP, um valor mínimo para acionamento, basquete, e prazos de validade compatíveis com o tempo que o fisco tem para cobrar os tributos, que geralmente é de 5 anos. Além disso, use mecanismos de garantia financeira. O ODAC ou a conta escrow são fundamentais. Pense nisso como um depósito de segurança. Você retém uma parte do preço da compra por um determinado período. Se uma dívida fiscal antiga aparecer nesse tempo, você usa esse dinheiro retido para pagar o fisco, sem precisar tirar um centavo do seu caixa. Preveja também cláusulas de ajuste de preço, caso contingências sejam descobertas entre a assinatura e o fechamento do negócio, e estabeleça condições precedentes claras, como a obrigação do vendedor de apresentar todas as certidões negativas antes de você pagar a primeira parcela. O quarto pilar é a oportunidade judicial. Se a sua aquisição se encaixa no contexto de uma empresa em recuperação judicial ou falência, priorize a estrutura de compra de unidade produtiva isolada.
Este caminho, no entanto, exige um rigor procedimental absoluto. A operação precisa da aprovação da Assembleia de Credores, quando a lei assim exigir, da publicação de um edital específico para venda, e, o mais importante, de uma decisão judicial clara, expressa, que declare a ausência de sucessão, citando nominalmente os artigos 60 e 141 da Lei 11.101, e o parágrafo 1º do artigo 133 do Código Tributário Nacional. Esse documento judicial é o seu escudo. Além disso, documente a origem dos recursos que você está usando e garanta que sua empresa não se enquadra nas hipóteses de partes relacionadas que a lei bloqueia para evitar fraudes. O quinto pilar é a execução operacional. A forma como você integra a empresa ou os ativos comprados no seu negócio pode criar ou evitar a sucessão. O fisco pode tentar argumentar que houve uma sucessão de fato, mesmo que você tenha tentado estruturar a operação de outra forma. Para evitar isso, a palavra-chave é segregação. Mantenha os ativos e a equipe recém-adquirida, sempre que possível, em uma estrutura apartada, talvez com um novo CNPJ. Revalide contratos com fornecedores e clientes em nome da nova entidade. O objetivo é evitar a chamada confusão patrimonial. Se para o mercado, para os clientes e para os funcionários, a operação parece ser uma mera continuação da empresa antiga, o fisco terá um argumento forte para defender a continuidade, portanto, a sucessão das dívidas. A transição precisa ser limpa e bem documentada. O sexto pilar é a vigilância pós-fechamento. O trabalho não termina quando o contrato é assinado e o pagamento é feito. A fase pós-fechamento é um período crítico de monitoramento. Fique atento a qualquer intimação fiscal, comunicação de protesto ou de inscrição em dívida ativa que chegue em nome da empresa ou do estabelecimento adquirido, mas que se refira a fatos anteriores à compra. E se, mesmo tendo comprado por meio de uma alienação judicial, uma execução fiscal por dívida antiga recair sobre você? Haja rápido e com precisão cirúrgica. Sua defesa deve ser imediata, por meio de uma exceção de pré-executividade ou de embargos à execução, dependendo do momento processual. O argumento central é a sua ilegitimidade para estar naquela cobrança. Você irá apresentar a decisão judicial que autorizou a compra da UPI, provando que ela ocorreu livre de ônus, com base na legislação que já discutimos e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. É uma defesa robusta e com altíssima probabilidade de êxito, desde que bem fundamentada. Finalmente, o sétimo pilar, a precificação do risco. E se a sucessão for inevitável? Isso pode acontecer. Por exemplo, na compra de um estabelecimento lucrativo de uma empresa saudável, fora de um contexto de recuperação judicial. Neste caso, a regra do artigo 133 vai se aplicar. Se você não pode eliminar o risco jurídico, você precisa precificá-lo. O passivo fiscal contingente deve ser tratado como parte do preço de aquisição. Como fazer isso? Primeiro, através de retenções financeiras, como o escrow, proporcionais ao passivo que foi mapeado na sua due diligence. Exija que o vendedor use parte desses recursos para quitar ou parcelar os débitos existentes. Estabeleça no contrato gatilhos objetivos para a indenização. Por exemplo, se a sua empresa for autuada por um débito antigo, o contrato já prevê o mecanismo exato de como o vendedor irá te ressarcir. E o mais importante, o cronograma de liberação do dinheiro retido no escrow deve ser condicionado à não ocorrência de eventos fiscais negativos por um período de tempo seguro. O risco fiscal, nesse cenário, se torna uma variável de negociação, uma parte quantificável do seu valuation. Em resumo, a mensagem fundamental é esta: a proteção contra a sucessão tributária não é definida primariamente pelo que você escreve no contrato, mas sim pelo desenho jurídico da operação e pelo cumprimento rigoroso dos procedimentos que a lei estabelece. O caminho mais seguro para não herdar dívidas é, sem dúvida, a aquisição judicial de uma unidade produtiva isolada em um processo de recuperação judicial ou falência, seguindo as diretrizes dos artigos 60 e 141 da Lei 11.101 e do parágrafo 1º do artigo 133 do Código Tributário Nacional. Em operações privadas tradicionais, a sua blindagem é construída sobre os pilares de uma due diligence profunda, da precificação correta das contingências e de cláusulas contratuais que funcionem como uma rede de segurança financeira. Estruturar corretamente a operação e documentar cada passo com precisão não é burocracia. É o que, efetivamente, separa uma aquisição de sucesso de um pesadelo financeiro. É essencial reforçar que este conteúdo é informativo, desenhado para te dar uma visão estratégica e fundamentado na legislação e jurisprudência atuais. Ele não substitui uma consulta jurídica individualizada. Cada operação de M&A é única e exige uma análise técnica específica e aprofundada. Se este debate sobre a intersecção entre direito tributário e estratégia de negócios é valioso para você, inscreva-se no canal. Nosso objetivo é fornecer continuamente conteúdo de alto nível para empresários e gestores. E se você tem dúvidas gerais sobre este tema, ou sugestões para futuros vídeos, deixe nos comentários. A sua participação enriquece a nossa comunidade. Eu sou o advogado Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Se a sua empresa está considerando um movimento de aquisição e precisa de um parceiro estratégico para garantir a segurança jurídica e tributária da operação, as informações de contato do nosso escritório estão na descrição deste vídeo. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.